Olá, hoje eu vim aqui apresentar para você esse deck de tarô, um deck é novo para mim, já tem um tempo, já conhecia algumas cartas do deck já há um tempo, no entanto tem pouco tempo, alguns meses que eu adquiri o deck querendo ter algo assim mais dentro de uma cultura indígena, né? E realmente esse deck ele fala de uma cultura indígena, não indígena brasileira, mas existem diversas culturas indígenas, né, no mundo, mas a gente está falando da cultura indígena norte-americana. Então ele foi fabricado na Alemanha e tem também uma visão assim do xamanismo, tem algumas conhecimentos, vamos dizer assim, né? Também na sua expressão, é muito original, embora ele respeite os tarôs tradicionais de Rider-Waite, o tarô de Marcélia, o tarô de Alex Crowley, ele traz a sua própria interpretação, né? Então ele expande um pouquinho a visão, vamos dizer assim. Então, algumas figuras, algumas substituições, por exemplo, nos arcanos maiores, a gente vai ver que no tarô de Rider-Waite, a justiça é a carta 11 e a força é a carta 8. Aqui ele inverte, ele segue um pouco a linha de Marcelle, assim como alguns arcanos menores, ele vai colocar palavras chaves no pé da carta, um pouco semelhante aos conceitos do tarô de Alex Crowley. Então, por um lado é bom para as pessoas que gostam de ter uma palavra-chave, por outro lado pode limitar um pouquinho a interpretação. Então aí você precisa assim, não se prender muito à palavra. Já eu comprei essa edição em inglês, não tinha ainda edição original em português, não tinha ainda patente para a editora na língua portuguesa, e aí eu comprei, né, a tradução dele toda, a tradução comentada por uma taróloga bastante interessante. Gostei muito dessa leitura dela, Sandra Olivieri, projeto Casa do Trovão. Então estava disponível para venda num site e eu adquiri para me facilitar aqui o processo de tradução, interpretação, porque o livrinho, porque é muito interessante a forma como ela traduz. Então não dá para você pegar um tarô desse e ler como você lesse um tarô os tarôs clássicos, porque a simbologia tem alguns diferenciais. Então cada artista, cada autor, ele vai trazer um elemento do seu conhecimento. Então esses livretos, alguns livretos trazem essas percepções, essas nuances aí, e esse daqui é um desses que traz. Então a tradução para mim é assim insubstituível, e é bem profundo o tarô, e justamente porque ele segue um pouquinho a linha de Alex Crowley na sequência das cartas, às vezes na interpretação também. Então acho que ajuda quem está acostumado mais com o tarô de Rider-Waite a ter o livretinho para facilitar, para acertar mais na interpretação, né? Então, vamos agora aos comentários. Em relação, eu gosto de comentar, fazer uma resenha completa, e isso aqui é algo que eu sinto, né? Quando vem essas caixas assim, gente, o tarô é novo, eu tenho maior cuidado com esses decks, mas olha só, porque é frágil, uma caixa de papelão, uma caixa simplesmente para poder, como se fosse para embalar o tarô. E na verdade, as caixas do tarô, eles servem para proteger o deck, você ter um fácil acesso ao deck, né? Então essa caixa que daqui a pouquinho eu já vou ter que substituir, vou ter que começar a guardá-la dentro de um saquinho, mas mesmo assim, todas as vezes que eu tirar o deck para um trabalho, por mais cuidado que a gente tire, com o tempo é frágil mesmo, né? Então essa é uma crítica que eu deixo em relação a esse tipo de caixas que servem somente para embalar algo tão especial, tão precioso
como o tarô, né? Existem outros tipos de caixa de embalagem muito mais resistentes e que realmente protegem. Para a gente que lê no dia a dia, ajuda o manuseio, facilita o manuseio das cartas também. Então aqui vem notas da editora, né, com os tarôs os decks que eles produzem. É uma editora alemã. O livreto, como eu já falei, é um livreto muito completo, com colocações bastante interessantes, profundas. Mesmo que você seja um fã do tarô de Rider-Waite, eu acho que como ele é um tarô também, e ele segue os princípios universais de interpretação do tarô, eu acho que expande a compreensão. Eu gosto muito de ver esses tarôs diferenciados, culturas diferentes, com novas leituras, novas interpretações, porque para mim ampliam o significado, não distorce, ele amplia. Então o livretinho, embora ele esteja em inglês, agora caso você queira adquirir e não fale inglês fluente, já existe agora na versão portuguesa, então fica fácil. Bacana isso aí. Ok, então vamos agora ao deck. Eu vou aproximar um pouco aqui a câmera para poder a gente ver as cartas com mais detalhes. Tô com as mãos aqui querendo esconder minhas mãos, gente, porque mexi com produtos químicos, tenho todo cuidado por causa do meu trabalho aqui com as mãos. E mexi com produto químico e minhas mãos estão todas assim, nossa, terríveis, mas estão aqui, minhas preciosas mãos. Então aqui eu vou começar dos arcanos maiores, né? Aqui a gente tem a carta do louco. O louco, eu tenho aqui, eu vou trazer para vocês, eu já vou pegar aqui, abrir o livro, porque algumas cartas a gente vai ver que tem uma palavra-chave. Eu acho que o livro é imprescindível para esse tipo de tarô. Então, para quem é iniciante, não conhece nada do tarô, não é um tarô que eu recomendo. Assim, se você vai conhecer, olha só, vamos abrir um parêntese aqui. Se você quer conhecer os tarôs vindo da linha de Rider-Waite, Marcelli, conhecer os tarôs clássicos e depois evoluir, então eu acho que não é um tarô para você começar. Mas se você não acha importante vir da linhagem do tarô, da clássica, da tradicional, né, que é a mais antiga e tal, dá para você ler, se você tiver o livrinho. Se você não tiver o livrinho, você vai ficar perdido. Porque não é um tarô assim, eu não vejo ele como um tarô para iniciantes, só aqui o deck, só as cartas. Porque vocês vão ver que algumas cartas vão ser de difícil interpretação. Então aqui o clown, o palhaço, ele coloca como palhaço, seria um pouco bobo dentro dos tarôs tradicionais. Clown, né, o bobo, e é o iniciado, de certa forma. O louco normalmente é aquela figura que tem conhecimentos profundos pela sua entrega à experiência da vida, né? Fala de humor, de inocência, espírito de independência, entusiasmo, amor pela vida. Então, é vista como uma carta muito positiva dentro do tarô desse xamânico. Aqui a gente tem, já entrando dentro do conhecimento do xamanismo, a carta do mago. Então, o mago é colocado aqui como o homem da cura. E interessante no livro, porque cada elemento, a forma como cada elemento está disposto, ele é bem explicado. Cada símbolo, cada elemento que é colocado ali simbólico, ele é explicado no livro. Então, isso ajuda muito a gente a aprofundar o conhecimento. Eu gosto muito dessa visão do mago, do homem da medicina. E a sacerdotisa fazendo par com o mago. Alguns dizem, a sacerdotisa fazem par com o hierofante. Alguns autores. Eu sinto muito, existem vários pares dentro do tarô, várias cartas que vêm mostrando lados opostos, como o imperador e a imperatriz, que é o par mais explícito que a gente tem. Os outros, eles vão um pouquinho se mesclar, transitar com algumas parcerias diferentes. Então, alguns falam que a suma sacerdotisa
aqui chamada da mulher da medicina, ela seria, olha que carta, que suma sacerdotisa extraordinária. Dentro do manto dela tem um mundo, mostrando a riqueza da vida interior. Eu acho essa suma sacerdotisa uma carta muito, muito, muito especial. Muito especial. De um simbolismo excepcional, né? A sacerdotisa mesmo, ela não deixa, não é só a monja, a mulher casta, como é representada em alguns tarôs. Ela é a mulher que está dedicada, que pode ter uma vida talvez de castidade, que está dedicada à cura, que está dedicada ao universo do conhecimento, das ciências metafísicas, né, da vida interior. Então, eu acho esplêndida essa xamã, se pode dizer, né, essa mulher da medicina. Ah, eu não falei do detalhe, antes de eu prosseguir, eu vou falar um pouquinho do suporte material. Gente, excelente qualidade. Olha só, eu não sei dizer ainda para vocês se esse suporte é um tipo de papel, um papel que ele é trabalhado junto com parece uma mescla de papel com PVC, mas ele tem um efeito fosco. E são cartas que eu não tenho dúvida de que elas vão me durar, por isso que eu acho que a caixa deixa a desejar, que elas vão me durar muito, 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 muito tempo. Então o suporte material é um suporte de qualidade, só que as cartas não são reversíveis. Se você gira a carta, vai ter aqui a assinatura, você vai saber que a carta está de cabeça para baixo. Então para quem trabalha com cartas invertidas, essa não seria, vai dificultar um pouquinho. Então vamos lá. A imperatriz, ela é colocada como a avó. Então, não como a mãe, como a mulher jovem, a mulher sensual, aquela mulher toda poderosa, mas ela traz o princípio da maternidade ancestral. E a Shua tá com esse símbolo da longevidade, a tartaruga, o conhecimento, o cuidado, o conhecimento com a terra, né? A avó mesmo, você vai, a avó tem sempre aquela plantinha, aquela erva, aquele conhecimento, aquele cuidado que ela foi aprendendo ao longo da vida dela. Então a grandmother seria a avó. E é bem diferente dos tarôs tradicionais, né? Que a imperatriz é realmente uma mulher mais jovem, ou ela é a Pachamama. A expressão, uma das nuances da imperatriz é a Pachamama, é a própria força da natureza, como arquétipo, né? É um arquétipo da natureza, do princípio de fertilidade, de fecundidade da natureza, e aqui ela é colocada como a mãe, ela é também um arquétipo da maternidade. O imperador ou colocada como o avô também, e interessante porque a imperatriz e o imperador, todas as rainhas e reis nos arcanos menores vão estar vinculados à imperatriz e ao imperador. Então as rainhas e os reis aqui são colocados como pais e mães, e os ancestrais deles são colocados nos arcanos maiores como avô e avó, né? Bem interessante. O xamã, o sumo sacerdote, ele já chama claramente de o xamã, não tem sentido dentro da cultura indígena um papa, não existe essa figura de papa, a máxima autoridade espiritual é o xamã. Os elementos aqui, o lobo, o corvo, né, o totem ancestral e tudo aí tem toda uma simbologia muito rica. A simplicidade dessa carta dos amantes, acho fantástica também, né? A doçura do olhar, do encontro, do toque, essa cachoeira, que não tem o elemento o anjo aí, né? A gente tem as testemunhas com os sapinhos aqui, né? Testemunhando esse amor, mas a gente não tem o contexto do anjo, a gente tem evoca o anjo aqui, essa cachoeira, como se fossem asas, mas é a própria vida que abençoa essa escolha, que abençoa a experiência da união, da conexão. E esse olhar um para o outro parecendo como se fosse o espelho também, me encanta. E a fertilidade, né? Aqui a gente pode dizer quase como se fosse uma vulva, né? Jorrando água aí. O guerreiro espiritual, que é correspondente ao carro,
pegando aqui para ver se tem algum detalhezinho pra trazer para vocês. Então aí o guerreiro espiritual, fantástico também. Percebem que é uma outra pegada de tarô bem diferente dos que a gente está acostumado a ver, né? Aqui a gente tem o que eu falei, que é a mudança que ele faz da justiça, que deveria ser a carta da força no tarô de Rider-Waite. No entanto, é a carta da justiça aqui, né? Chamada de balance. E esse elemento das libélulas ali, da transmutação, né? E ao mesmo tempo essa conexão, essa interface entre o céu e a terra, né? Esse equilíbrio. Aqui ela traz muito mais para a questão da justiça, no sentido de justiça ética, mais para a justiça no sentido de equilíbrio. Balance, temperança relacionada. Olha, interessante, porque ela relaciona também a balance. De fato, várias vezes que eu peguei esse tarô, eu me confundi com a carta da temperança, porque ela me parece muito com a carta da temperança. E aqui ela funde um pouquinho os conceitos. Essa carta do equilíbrio, do balance, ela coloca elementos da temperança e elementos da carta da justiça. Aqui a gente tem o ermitão, maravilhosa essa representação, que é a meditação, o silêncio, o retiro, a solidão, o alto da montanha, né? Encontrando ali com a sua fera interna. O despojamento, não tenho muitos acessórios, não tenho quase nada, só aquilo suficiente para me proteger. Só que o essencial mesmo, ele é, por isso que é representado como um ancião e parece meio que um monge. Alguns tarôs representam o ermitão como um monge, onde não há supérfluo. O essencial é essa bagagem que a gente traz. Essa roda da fortuna é chamada a roda da medicina. Fala de um novo começo promissor, mudança, energia se movendo, ciclo se completando, a impermanência. Mas é interessante porque em outros tarôs a carta da roda da fortuna ela é uma carta um pouco neutra. E aqui ela é colocada no seu sentido mais positivo, com essa paloma no centro. Aqui a gente vê todos os elementos, né, representados pelos animais. E as direções, muitas cartas vão trabalhar os 4 movimentos, as 4 direções sempre, né? Os pontos cardeais que a gente chama para a tradição xamânica tem um sentido bastante relevante. A carta aí vem a carta da força, representada por um guerreiro. Interessante que ele fala life, força, chamada como se fosse a essência da vida, a força da vida. Eles percebem que já tem mais uma semelhança com a interpretação de Alex Crowley, que é a carta do tesão. É a carta do tesão. Então, aí fala força da vida. E, no entanto, a carta da força, ela não tem esse significado somente. Fala de um movimento da consciência administrando, dirigindo, se relacionando, integrando os aspectos instintivos, né? Que é essa força da vida, são esses aspectos instintivos. Não é só o instinto, é como a consciência se relaciona com isso e direciona essa energia. Vision Quest quer dizer a nova visão, ou seja, está bem dentro de Crowley mesmo. Busca da visão, que é o dependurado. Interessante porque aqui ela é colocada no seu aspecto, não tem aquela dor, aquela renúncia, aquele sacrifício no dependurado, né? Traz mais os aspectos mais positivos de uma nova visão, que é o convite do dependurado. A carta da morte é fantástica. Fantástica. E ele já fala, morte já coloca a palavra-chave, né? A transformação. Olha que fantástico. A tumba. Aqui o ritual de
do corpo, do trabalho com o corpo, né? Com a elevação do espírito. E aqui vem a carta da integração, que seria a temperança, que é bem diferente, que ela vai chamar aqui isso, integração, criatividade, união de energias masculinas e femininas, espiritualização da matéria, harmonia, serenidade, e essa figura é lindíssima, que é o tear. Olha só que fantástico. Ela está descendo, está num tear, e à medida que ela tece o tear, parece que o tear ganha vida e transcende essa, como se diz, espiritualização da matéria. É isso. É já uma presença na temperança, já tem essa presença do anjo aí. A gente já começa a partir desses arcanos 13, 14, já começa a entrar em contato mais com energias da consciência mais espiritual. E aí vem os valores, né? Os excessos, como eu lido com a realidade material, com os instintos, com o poder, com a agressividade, o quanto a matéria, a carta do diabo, ela chama do tormento, o quanto a matéria pode ser limitante. Mas eu pegava essa carta e olhava e achava que era o dependurado, porque a representação lembra um pouco, né? Tormento. Então ela fala da escravidão ao ego, apego, identificações com a matéria, ganância, possessividade, inveja, medo, falta de flexibilidade em muitos níveis, mas em essência é esse aprisionamento, escravidão ao ego. Aqui vem a torre, que também é uma imagem muito diferente daquela que a gente está acostumada a ver, que você vê a floresta em chamas aí, o caos, chamada do caos. Então é quando tudo parece ir por água abaixo, né? Aqui no caso por fogo abaixo. Fala de turbulência, tempestade, mudança abrupta, derramamento de antigos valores, conceitos, ideias, preocupações, rompimento com restrições, paredes caindo dentro e fora. Tem momentos na vida que parece que a gente não entende, porque parece que está tudo degringolando, tudo saindo dos eixos, dos nossos eixos, os eixos de defesa que a gente se colocou. Aí vem a carta da estrela, que também é fantástica, com essas aves, com esses cisnes, representando a estrela, a essência, a beleza, a graça, ele chama, né, dessa carta, a graça. A graça não é a graça de divertimento, é a graça no sentido de uma bênção divina, a ação do divino na Terra, é a comunhão com o divino, é a inspiração mais superior. Então, beleza, inspiração, generosidade, receptividade, abertura, fluxo de energia, harmonia, contentamento, gratidão. Essa é a carta da esperança, da cura, do despojamento, depois do caos, na experiência de caos, depois de uma perda daquilo que era desse excesso do ego, representado aqui pela carta do diabo, vem a experiência novamente se voltar para o essencial. Novamente, uma nova experiência de um novo início, o acreditar em dias melhores. Aí vem a carta da lua. Você vê que os símbolos tradicionais eles estão aqui, tem o lobo, o caranguejo, as forças do mar, a própria lua e uma mulher fazendo um ritual aí, né, de comunhão com a lua. Que é o inconsciente, as visões, os sonhos. Ela traz muito esse aspecto aí dos sonhos, né? Essa é essa carta, que é justamente a carta da capa, da caixa, que o autor escolheu para representar aí o seu deck. E é de uma força, realmente, os elementos, tudo, parece que tudo brota, né? Quando o sol se abre. Eu ainda não tive ainda vou fazer isso, que é contar essas pétalas, porque a numerologia também para ver quantas pétalas, o significado da quantidade de pétalas que ele coloca nesse sol. Isso aí também. Então, evolução, vitalidade, iluminação, beleza, contentamento, amor, amadurecimento, abundância interior e exterior, né? Segurança, luz. Olha quanta vida, né, nessa carta.
Essa também eu acho um espetáculo, que é quase o renascimento, que é a carta 20, chamada do julgamento no tarô clássico. E eu digo para vocês que uma das cartas que me fez ir atrás desse tarô para saber que deck era esse foi quando eu vi essa carta. Eu falei, gente, que carta do julgamento é essa? Ela nem chama julgamento, ela chama espírito guia. Espírito guia, e é justamente isso, quando o anjo é o arcanjo Gabriel que vem chamar, convocar de uma realidade de constrição, de opressão, para a experiência da expansão. Sair daquela opressão, olhar a vida, começar uma vida nova. Quando você tem um insight, ver que algo realmente que você estava se apegando do passado, ou um tipo de comportamento, ou o que quer que seja que estava te prendendo, te impedindo de expressar sua totalidade, fica para trás, você entende internamente, consegue se libertar para uma nova abertura. É claro que essa carta também fala de às vezes uma transição, um momento de transição também na esfera física. Essa carta para mim, ela fala mais de transição, de uma experiência de morte física, do que a carta da morte propriamente dita. Mas a carta da morte também ela fala também de morte física, ela fala de despedidas, de final de ciclos, de términos. Então, às vezes ela vem trazendo também essa mensagem de que está acontecendo um processo terminal. Mas quando essa carta vem, eu vejo muito como essa transição mesmo, porque quando entra o julgamento é assim, o passado, sabe, foi ressignificado. A travessia no deserto, parecem os reis magos atravessando o deserto, mas fantástica. A roda da fortuna também maravilhosa, e ela chama a roda da fortuna não, o mundo. A roda da fortuna é a roda da medicina, e essa daqui é a grande roda da medicina. Quer dizer, existem ciclos menores durante a nossa existência que a gente vai fechando e abrindo, e na grande roda da medicina é o grande ciclo. É um grande ciclo que se inicia. A gente compreendeu, fechou, realmente se completou um aprendizado, e agora eu estou pronta para renascer, eu estou pronta para uma nova experiência. Eu começo agora uma nova experiência de integração. Toda a minha jornada até aqui me serviu para trazer a experiência de integração. E fantástico essa carta. Aí vamos começar os arcanos menores, que eu vou comentar menos, arcanos menores. Vocês vão ver que a maioria das cartas eles vão trazer os elementos, muito semelhante aos tarôs de Marcelle, ao tarô de Visconti Sforza, que não tem tantos desenhos, tantas imagens nas cartas numeradas, né? Mais nas figuras da corte. Então é aqui que eu falo que é um pouco mais difícil a interpretação para pessoas iniciantes. Então, o Ás do fogo, ele fala de poder. 2 de fogo é vontade, que são as palavras-chave, né? O 3 de fogo, integridade. O 4, completude ou conclusão. Entende que é mais difícil quando a gente tem somente, ele coloca a palavra-chave justamente para facilitar essa compreensão. Você ter só esse elemento aí, é mais difícil acessar a mensagem da carta. Para a gente que já conhece um pouco mais, já fica... Mas para quem não conhece, olhar esses 3 bastõezinhos, são 3 flores, são lavandas, meu Deus, o que quer dizer essas florzinhas amarradinhas aí? Então tem todo um estudo por trás, né? Aí fica mais difícil para quem está começando. Aqui não, algumas já ficam mais fácil. Aqui, ó, o estresse, né? O 5 de... a disputa, a competição, do 5 de fogo. O 6 de fogo, a vitória. O 7, aqui seria a defesa. Deixa eu ver essa palavra. Endurance, resistência, resistência.
Insight, 8 o fogo, 8 de paus. O 9 é como se fosse força interior. Aqui o 9. E o 10, opressão, 10 de paus. Aí a gente vem com a pajem de fogo, aqui chamada filha do fogo. Parece um Eked, né? Dentro da tradição afro-brasileira. O cavaleiro de fogo, aqui ele é chamado de filho do fogo. A rainha do fogo é chamada mãe do fogo. Rainha de paus. E o rei de paus é chamado pai do fogo. Vamos agora para a série de copas. Só um minutinho. Aqui, o Ás de água, que é a fertilidade. 2 de águas, amor. Eu tô lendo a palavra-chave. O 3 de águas é felicidade. Ou plenitude. 3 de águas. 4 de águas, abundância. Abundância é bem diferente do significado que a gente tem do 4 de águas do tarô de Rider-Waite, que seria um movimento de águas paradas, né? Quando não flui mais, eu já cheguei num ponto e naquele momento eu estou num processo de interiorização, de às vezes pouca abertura para o novo. Aqui já tem uma outra perspectiva. O 5 de águas, perda. Não. Isso mesmo, perda. Aqui sim tem a ver com o tarô de prazer. O 6 de copas. O 7 de copas, excesso, que é pela quantidade de coisas que eu tenho, eu não consigo escolher, né? Que é um esgotamento, é excesso de possibilidades, de energia, de tudo. Então eu posso ficar aí no estado de congelamento ou de fragmentação. O 8 de copas, ele tem um significado também um pouco diferenciado, que ele chama de estagnação. Parece meio com a de Rider-Waite, quando eu preciso, no tarô de Rider-Waite, ele fala de deixar para trás algo, que eu quero ir buscar outras fontes de energia, de crescimento. Aqui ele já fala que é como se você estivesse na impossibilidade de continuar e você precisa deixar, mas porque você não consegue mais, sabe, está num estado de estagnação. Não deixa de ser, porque quando eu deixo aquelas 8 copas no tarô de Rider-Waite é porque tem algo ali que não está fluindo bem, então eu preciso seguir adiante, preciso me separar. O 9 de águas de copas, a alegria. E o 10 de copas, nossa, a gente pode dizer assim, que é um contentamento absoluto. Ele fala cumprir as metas, mas seria assim, realização emocional, plenitude emocional, satisfação final, né? Manifestação radiante do poder divino, estado abençoado. Essa foi uma das outras cartas do 10 de copas que me fez ir atrás desse tarô, porque eu achei ela fantástica. Assim, de uma beleza, uma força, onde eu consigo imaginar o estado assim de estar ali nessa água, com esse arco-íris, essas cachoeiras, aquele estado de êxtase. A filha da água, que seria o pajem de copas. O cavaleiro da água, cavaleiro de copas. Olha essa que linda. A rainha de copas. Parece a deusa das águas, parece uma Iemanjá. O Xum, o pai da água, o pescador. E aí vem, opa, tá me faltando aqui. Ah, tá faltando não, é porque tá mal arrumada aqui. Tá mal sequenciado, peraí, gente. Aconteceu que eu não sequenciei bem aqui. Aqui vai ser assim mesmo, porque se eu parar agora para sequenciar,
aconteceu aqui alguma coisa. Deixa eu ver se eu sequencio rapidinho para vocês. Aqui. O AS 2. Porque aqui eu sequenciei mal. 3, 4. Que eu uso esse tarôs, né? Então, eles nem sempre estão arrumadinhos. Eu arrumo para fazer o comentário. Pronto, agora arrumei. Aí. Então, as penas. Então, cada naipe ele é representado. Viu que os bastões de fogo são representados pelo naipe de paus. Depois as cumbucas, né, as cuias, elas são representadas pela água. E a pena representa o elemento ar. O A do ar. O 2 de A, ele vai falar de paz profunda, paz interior. Pronto, vou chegando aqui. É isso, paz interior. Eita, o 3 de espadas, interessante, porque aqui é paz profunda, aqui também é dúvida. Aqui nessa carta também tem um momento de dúvida, mas ele traz a dúvida para aqui. Porque tem um aspecto que eu não vou comentar agora do 3 de espadas, que realmente que é uma angústia mental em torno de uma decisão que a gente toma, né? Sofre muito. E aí pode gerar essa incerteza. Será que isso é a coisa certa a se fazer? Enquanto aqui há ele chama de paz, mas há também uma paralisia, né? O 4 de paus, de espadas, contemplação, que é justamente interiorização, meditação, convalescência. O 5 de espadas, ele chama de medo, que é a limitação, são também reconhecer os seus limites. O 6, clareza. O 7, futilidade. O 8, interferência. O 9 seria ferir, machucar, que é a culpa, né? O 9 está muito relacionado com a culpa. O 10, pensamentos negativos, que é a tortura mental, que a gente diz. Aí depois vem a página do ar, que é a filha do ar. O cavaleiro de espadas, que é o filho do ar. A rainha de espadas, que é a mãe do ar. O rei de espadas, que é o pai do ar. E aí vem a série de ouros, que eu acho bem interessante, como está representado o as de ouros por esse milho, por essa espiga madura, que é a que vai trazer toda a possibilidade de fertilidade, de abundância, se souber aproveitar essas sementes, né? Aí vem o 2 de ouros, a semente já brotando, coisa mais linda, que é o movimento também, né? O símbolo aí do infinito, da flexibilidade, do fluir. A semente, aqui ele chama de mudança, de movimento, change. Eu e meu inglês aqui realmente oportunidade. E o 3, crescimento. O 4, segurança. O 5, insegurança, né? Quando, olha, a terra não deu, né, gente? As espigas não foram boas. Período de seca. Agora, olha que interessante, o 6 da terra, ele chama de descoberta. Que fala de sucesso, de ganho, de ponto de partida, um novo ponto de partida, que é pra gente dentro do tarô de Rider-Waite, seria mais o compartilhar, receber ajuda, né? E o 7 de ouros, que é a carta do esgotamento, daquele esgotamento que vem da espera, também é uma interpretação, tá? É uma nuance da carta. O 8 de ouros, que seria o aprimoramento, que ele coloca como ordem interna. O 9 de ouros como acumulação.
o 10 de ouros. Percebam que todos os ouros vêm sempre, até as palhas que são tecidas, as esteiras, vieram do milho, né? Do elemento que ele coloca como elemento de abertura. Então, a acumulação, o 9 e o 10 como riqueza. E aí vem o filho o pajem de ouros, pequeno cientista no lugar de... Ou desculpem, é aqui, o pajem de ouros, que é a filha da terra. Aí vem o cavaleiro de ouros, que é o semeador, na verdade, né? Ele é colocado como filho da terra. E olha essa rainha de ouros, eu acho uma das cartas da corte mais lindas. Lindas, lindas, lindas. E o rei de ouros. Pronto. E aí a gente encerra. Aqui está, se você gostou, você curta aí, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, compartilhe, né? Tem sempre pessoas que querem conhecer novos decks, novas possibilidades de ampliar aí as suas leituras. Então eu gosto muito desse deck, mas ainda estou me familiarizando com a sua linguagem, com a sua visão, com a sua visão mesmo. É isso, gente. Fico por aqui e a gente vai se encontrando em outro vídeo. Tchau, tchau. Muito grata por você assistir.